Boa noite, boa noite. Iniciando aqui a nossa live de hoje, quinta-feira. Essa live, na verdade, ela está acontecendo hoje, porque na terça-feira, dia 24, véspera de Natal, eu tive um problema com a transmissão do nosso. Então, né? Eu estava numa rede 3G e aí eu tentei por duas vezes começar e não deu muito certo. Boa noite, Renilson. Essa live também está sendo transmitida lá no Instagram. Então é uma oportunidade para você que me acompanha aqui no Instagram também mandar a tua pergunta, né? Vamos lá, o tema de hoje é desafios e oportunidades da profissão pintor para 2020, um ano que logo mais está chegando, né? E aproveitando que esse é um momento que todas as pessoas acabam refletindo, né? Fazendo planos, enfim, fazendo aquele balanço de como foram os últimos anos, principalmente o ano, né, que se finda, para poder fazer diferente, né, nesse ano de 2020 que se inicia. Então eu quero bater um papo aqui com vocês, né, até falar do meu negócio um pouco, quais são os meus desafios, né, e as minhas oportunidades por ano de 2020, mas quero também saber aí os planos de vocês aí, principalmente vocês pintores que estão participando aqui da para a gente poder trocar uma ideia aqui e fortalecer o nosso negócio de pintura. Bom, tô dando atenção aqui para os dois canais, né? A transmissão oficial está sendo aqui no Face, mas tem um pessoal legal aqui no Instagram. Estou acenando aqui, bem legal aí a interação do pessoal. Se vocês puderem, pelo menos só me dar um feedback se está tudo certinho. Pessoal aqui do Facebook, tudo certinho, áudio e vídeo. Pessoal do Instagram, tudo certinho, áudio e vídeo. Se puderem aí me acenar. Reinilson aqui no nosso Facebook. Bom, vamos lá. Vou começar aqui. Acho que todo mundo está ouvindo bem. Washington acenou. Aqui no Facebook também, pessoal, tudo ok? Tudo em ordem? É isso aí. Bom, vamos lá. Reforçando aqui mais uma vez que essa live ela acontece. O dia oficial dela acontecer é terça-feira, né? Terça-feira, 8h30, mas mudei para a data de hoje por conta dos problemas que eu tive com a conexão aí na terça-feira, véspera de Natal. E a live da semana que vem, teoricamente seria na terça, também vai acontecer no dia 2, às 8h30 da noite. Na primeira semana de janeiro, a gente volta ao normal, tá legal? Reforçando aqui que o tema de hoje é desafios e oportunidades da profissão pintor para o ano de 2020. Quero contar aí com a participação de vocês aqui para a nossa live ser produtiva, né? Ela vai ter uma duração aí de mais ou menos no mínimo aí uns 30, 40 minutos. As últimas lives mais ou menos tiveram esse período de duração, mas vai depender também da interação de vocês. Bom, vamos lá. Começando aqui, e assim, por favor, vamos interagir, pessoal. 2020 é um ano que promete muito, principalmente para o negócio de construção civil, que é o negócio que eu atuo no segmento de pintura, que vocês, né, que nós pintores atuamos, e há uma expectativa bem grande aí de o volume de obras aumentarem. Eu já percebi isso, já percebi principalmente nesse segundo semestre. Existiam algumas construtoras, assim, falando do mercado de São Paulo, Jundiaí, Campinas, que são mercados que normalmente eu frequento bastante. O número de lançamentos de condomínios horizontais e verticais aumentaram consideravelmente nessas regiões. Inclusive saiu uma matéria no Secov, que eu até postei nos stories essa semana, com o número de lançamentos na cidade de Jundiaí aumentou num número lá de 60% se comparado ao ano anterior. Aqui em São Paulo, algumas construtoras que eu atuo que estavam com terrenos, né, terrenos comprados, mas esperando
o que ia acontecer, principalmente com o ano de eleição que nós tivemos, né? De final de 2018, né? Primeiro ano do nosso presidente aí, esse ano de 2019 que se finda. Então, muita coisa aconteceu, muito lançamento, muito prédio sendo lançado. Inclusive, esse ano foi um ano que eu participei de muitos orçamentos de decorados, né, de apartamentos que são lançamentos aqui em São Paulo, e isso já é um indicador, né, de que o volume de obras, o volume de negócios dentro da construção civil para o ano de 2020, ele vai ser bem maior do que foi, né, nos últimos anos. Mas 2019 já foi um ano, graças a Deus, bem legal, já sinalizou que 2020 vai ser muito bom. Bom, falando de desafios e oportunidades, por que eu coloquei esse tema? Primeiro que desafio é uma palavra que ela remete muito à competição, né? Competitividade, ou seja, desafio já não tem não é sinônimo de facilidade, né? Porque senão não seria um desafio. E quando a gente fala de desafio, principalmente desafio profissional, a gente normalmente, pelo menos eu observo muito o que eu fiz esse ano. O que eu quero para o ano que vem? O que eu consigo aumentar no meu negócio? O que eu consigo melhorar? Enfim, o que está funcionando que eu consigo melhorar mais ainda? Ou seja, isso está ligado muito a desafio. E todo desafio ele tem um caminho, né? Vou citar um desafio que eu tenho lá no meu negócio para 2020. Eu tenho uma parceria com uma determinada empresa, na qual a minha empresa ela é licenciada na aplicação dos produtos. Só que eu sou conhecido lá como o licenciado que só faz um determinado serviço. E criou-se esse rótulo. A empresa tem mais ou menos umas 20, 30 soluções, mas eu sou conhecido lá como o aplicador do revestimento X, né? E isso, ao mesmo tempo que a gente é reconhecido como especialista, incomoda um pouquinho. Porque, assim, lá existe uma diversa gama de produtos que eu tenho como objetivo, como desafio no ano que vem, nesse ano que se inicia, é me tornar não só o aplicador daquela solução X, e sim aumentar. Poxa, mas como é que eu faço para conseguir aumentar o meu número de negócios dentro com esse parceiro? Então eu tenho um caminho, então é um desafio que eu tenho, que envolve capacitação de mão de obra, capacitação técnica e comercial, tanto minha, que estou na linha de frente do comercial lá da empresa, como as meninas que trabalham com a gente, tanto na parte comercial quanto na parte técnica. Ou seja, para que isso de fato aconteça, tem que haver um engajamento de todos os envolvidos no processo, porque não adianta eu só querer. E assim, nos últimos anos eu tinha isso como um desafio que eu não alcancei, tá? Então por isso que eu estou usando isso aqui como exemplo, para poder dizer para vocês que não basta a gente se desafiar, mas não trilhar um caminho. Senão as promessas de ano novo, né, essa reflexão que normalmente a gente tem nessas últimas semanas, né, do ano que se finda, vão ficar só no papel ou na vontade, né? A gente tem que fazer por onde, a gente tem que trilhar, ou seja, eu tenho uma meta, um desafio, qual que é o caminho, o que eu preciso fazer. Existe uma série de coisas envolvidas para que a gente consiga aí, de fato, alcançar o objetivo e não ficar com aquele sentimento de frustração, de olhar para trás e o que era um desafio, né, virou uma frustração porque nada foi feito ou começou a ser feito e não foi dado continuidade, né? Então isso é muito comum, é natural do ser humano. Ele vira o ano com aquele gás, eu vou fazer, principalmente quando um tema relacionado à atividade física. Pô, vou treinar, vou comer nesse final de ano, e no começo do ano eu começo a treinar. Quem que nunca passou por isso? E aí começa, quando vem o feriado de carnaval, volta tudo como era, e aí em dezembro fica com aquele sentimento de frustração. Isso é muito ruim. Eu já passei por isso em muitas coisas que eu estabeleci ali como meta e não consegui, e estou trabalhando para que isso não aconteça mais. Bom, acho que eu estou falando muito de mim. Mas assim, só para linkar e fazer com que vocês também participem. Quanto à oportunidade, poxa, oportunidade eu tenho visto
muitas oportunidades para o ano agora de 2020, principalmente com essa melhoria dentro do negócio de construção civil, com obras acontecendo, ou seja, a oportunidade que eu tenho de poder aumentar meu número de clientes, aumentar meu faturamento, aumentar o número de clientes novos, ou seja, quando a gente fala em oportunidade, quando o mercado está bom, oportunidade, na verdade, são oportunidades, porque não existe só uma ou duas, existem diversas oportunidades, né? Então, eu tenho algumas oportunidades que estão me surgindo, né? Além até essa minha participação como licenciado de uma determinada empresa, que é um desafio, eu tive conversando com os gestores lá no final do ano, e o desafio mais atrelado a uma nova oportunidade que eu estou tendo de fazer diferente, como eu tenho feito nos últimos anos, né? Então, falando desse caso, eu tenho uma situação de oportunidade e desafio ao mesmo tempo, tá legal? Então, só estou dando um panorama geral do que eu acho para poder facilitar a interação de vocês. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum de informação. Deixa eu ver aqui. Gente, é tudo muito novo para mim, tá? Esse lance de live, principalmente aqui Facebook, Instagram, tá? Só peço um pouquinho de paciência, mas devagarinho eu chego lá. Bom, vamos aqui, eu vou dar uma geral aqui no Facebook. O pessoal aqui bem participativo, pelo menos assim, tá tendo uma audiência legal aqui, mas vamos lá, gente, vamos participar. Renilson, cadê você? Cadê você com as suas perguntas inteligentes aí de toda semana? Perguntas que são bem legais. Aqui no grupo perdão, gente, aqui no canal do Insta, né? Washington, valeu, Vini, pelo retorno. Pô, tem um pessoal legal aqui participando. Ana, valeu. Gente, vamos lá, vamos participar. Relembrando que você acessando aqui o nosso Instagram, tem o link lá das nossas redes sociais, e você pintor aqui que está me assistindo, é super interessante você participar do nosso canal lá no Telegram, Empreenda na Pintura. Eu normalmente posto diversos conteúdos lá relacionados a negociação, atendimento a cliente, dica técnica. Não é o meu forte, tá? O negócio Empreenda, ele é focado mais em empreendedorismo, parte de negociação, de cliente, de marketing, focado no negócio de pintura. Mas, assim, com o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos anos, aí vou postar algumas situações, algumas dicas técnicas também, mas é legal vocês participarem, porque é um canal que tá recheado de conteúdo interessante, enfim, algumas sacadas que eu faço no dia a dia lá da Matizes, e tem funcionado bastante. Eu quero compartilhar para poder ajudá-los aí no dia a dia do negócio de vocês, tá certo? Aqui no Insta, vamos lá. Washington, algum comentário aí, meu amigo? Alguma pergunta? Quer compartilhar alguma ideia aí? Alguma oportunidade que você está vendo aí na tua região? Ou você queira compartilhar e queira algum feedback, alguma ideia, enfim, fique à vontade aí, tá legal? Carlinhos está de olho. Fala, Carlinhos, beleza? Bom, aqui no Facebook nenhuma pergunta. Aqui no Insta também não. Vou ter que me reinventar aqui, tá? Que eu tava contando com meus amigos aqui me acompanhando. Legal, valeu, gente, pela força. Diegão, Brunão. Pessoal da pintura. Arte Viva Pinturas. Deixa eu ver aqui. Tom tá me pedindo para poder participar aqui via Instagram. Tom, infelizmente nessa live eu não vou poder, porque senão a interação com o Facebook não fica muito legal. Anota aí, Tom. Sexta-feira acontece a live 1, 2, 3, 4, meio-dia e 34, onde eu faço um bate-papo aí com os pintores. Aí ali sim eu coloco, ali o negócio é esse, é interação, né, um bate-papo para poder
falar de alguns assuntos aí focados no empreendedorismo dentro da pintura, tá legal? Me desculpa de coração, agradeço até a sua intenção de participar, mas é até bom você ter me pedido para eu, devia ter falado isso no início da live, que nessa live eu não consigo colocar você para poder participar, senão o pessoal aqui do Facebook fica desconecto aí do nosso assunto, beleza? Mas valeu aí, um grande abraço para você, valeu aí pelo acompanhamento, eu sei que você tem me acompanhado bastante, show de bola, obrigado, mas aparece lá na live 1, 2, 3, 4, toda sexta-feira, 12h34, beleza? Mas valeu. Bom, vamos ver aqui se tem alguma interação aqui no Instagram. Bom, por enquanto nenhuma. Eu vou falar para vocês, Washington, devido à crise, eu até comecei a trabalhar com cartão. Legal, importante. Inclusive, até valeu, Washington, aí pelo comentário. Hoje a facilidade de um microempreendedor, se não me falha a memória, até uma pessoa física, um profissional liberal, consegue sim aderir uma maquininha de cartão. Acho que não estou falando nenhuma bobeira, se eu tiver, me corrijam. Mas assim, hoje você se tornando microempreendedor individual, você consegue sim fazer adesão de uma maquininha, porque hoje praticamente todo mundo, todo ser humano da vida moderna não carrega mais dinheiro na carteira. O nosso dinheiro é o dinheiro de plástico, é o famoso cartão. E assim, pela facilidade, eu acho válido, Washington, se você aderiu isso, porque você tem uma garantia de pagamento, né? Na verdade, uma garantia de recebimento 100% do teu cliente, você consegue facilitar o parcelamento do teu serviço, né? E você repassa essa taxa para o cliente, eu acho válido, e o negócio acaba sendo viável, né? Você não deixa de perder um serviço por não ter como parcelar, e o teu cliente também não deixa de te contratar porque você tem uma forma de facilitar. Eu, inclusive, esse ano eu praticamente tive zero de inadimplência. Eu posso falar que eu tive zero de inadimplência. Eu não trabalho com cartão. Lá a gente trabalha com depósito, boleto. E eu tive um cliente que, inclusive, eu estou até acionando ele judicialmente, né, pelo cartório, enfim, protesto, porque foi um parcelamento e eu recebi, acho que 30%, 40% do que eu cobrei, né, do que a gente negociou, e a parte mais gostosa do pagamento eu não recebi até então. Enfim, já foram diversas negociações aí de forma tranquila, mas o cliente não me pagou, foi o único cliente inadimplente que eu tive esse ano, mas isso me trouxe uma lição. Fui consultar, né? Não consulto, porque assim, o meu histórico normalmente, graças a Deus, é zero de inadimplência, é zero mesmo. E a movimentação não é pequena. Mas aí, com esse cliente que eu tive esse problema, quando eu fui fazer uma consulta simples, né, nos órgãos aí, já constava que ele tinha alguns protestos, né? Então, até lá na empresa, a gente colocou isso como regra de fazer uma consulta, né? É uma coisa simples, viu, gente? Parece que eu estou falando aqui um absurdo. Mas eu estou dizendo, a minha realidade não é essa de não ter inadimplência, que eu nem me preocupava com isso. É aquele famoso ditado, né? A gente só tranca a porta de casa depois que o ladrão entra. Até então tá tudo muito seguro. Foi mais ou menos o que aconteceu lá comigo. Não foi um baita de um valor, foi um valor razoavelmente bem, alto, mas, né? E se fosse maior? E aí? Podia me prejudicar bastante, né? Mas eu acho que você tá certinho, cara. Faz isso mesmo. Põe a taxa, parcela e não fica fazendo parcelamento com cheque ou mês a mês boleto, porque é muito arriscado, tá? Principalmente se você não tem como consultar o histórico daquele cliente, tá legal? Farley, grande Farley. Bom, vamos aqui. Valeu. Valeu, tia. Vamos lá, Rei Nilson. Vamos aqui. Uma pergunta dele, tá? O que os microempreendedores precisam para fazer parceria com empresas fabricantes de textura? Legal, hein, Renilson? Pergunta profunda. O Renilson
Tá danado. Tá com visão de empreendedor, é isso aí. Legal. Bom, tua pergunta, até para não fugir muito do nosso tema de hoje, está relacionado muito à oportunidade. O Reinilson se formalizou como microempreendedor individual. Ele tá trilhando um caminho legal, bem bacana. Eu tenho dado uma monitorada nisso, uma assessoria nessa evolução dele como microempreendedor individual. Tem feito alguns cursos, bem legal essa linha que você está seguindo. E então tá ligado à oportunidade, né? Olha, eu vou te falar pela minha experiência. Eu sempre tive bons relacionamentos, né? Até pelo tempo de mercado. Então, assim, para mim, vou falar a minha situação e depois eu vou te falar o que eu te sugiro. Para mim, foi teoricamente muito mais fácil porque pelos relacionamentos que eu construí ao decorrer desses quase 18 anos trabalhando com isso, para mim fica mais fácil. Ou quando eu não conheço, eu conheço alguém que conhece alguém de alguma determinada empresa. Então, praticamente todos os parceiros que eu tenho, hoje, eu posso te dizer que 70% deles, eles vieram até a mim por relacionamento, enfim, pelo um trabalho de seriedade que a gente sempre fez aí ao longo desses anos, e isso é gratificante porque a gente chega com mais força. No teu caso, você que não conhece, você vai ter que fazer o que eu até logo mais vou gravar, vou soltar um vídeo completão lá no nosso canal do YouTube, falando sobre prospecção, que é ir à caça, a famosa pegar o telefone, ligar, se apresentar, aparecer, fazer um trabalho contínuo, usando as referências que você tem, né? Inclusive, eu sou uma referência para você. Se você tem esse objetivo, né, como uma oportunidade de vir a se tornar um microempreendedor individual, aí, um empreendedor cadastrado em empresas que fornecem material, indicam mão de obra, você tem, né? Então eu acho que eu consigo te ajudar um pouquinho nisso daí. E quem não tem ninguém? Famosa tática da prospecção. Entender qual que é o parceiro que você quer entrar, quais são os parceiros que já atuam lá dentro, quais são os serviços que você tem como ponto positivo que você vai conseguir atendê-los, né? Tentar ter algumas referências de clientes, enfim, apresentar algo que mostre valor, que você de fato consiga uma oportunidade, né? Um trabalho meio que de formiguinha, né? Para quem já está dentro e tem indicações, fica mais fácil. Agora, quem não tem referência nenhuma, é um trabalho mesmo um jogo de sedução, cara, de pegar o telefone, de ligar, de se apresentar, de aparecer ali de forma periódica, enfim, existem várias maneiras. Se liga que logo mais no vídeo de prospecção que eu vou soltar lá no Prospecção de Clientes, que é uma coisa que eu gosto muito, e foi algo que me ajudou pra caramba nesse ano de 2019, que é ir à caça mesmo, né? E eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai responder essa tua pergunta aí melhor. Bacana? Valeu, Renilson, pela pergunta. Bom, deixa eu dar uma atençãozinha aqui no Insta. Bom, o Washington falou que fechou muitos serviços. Brunão. Brunão fez uma pergunta aqui relacionada a. Vamos lá, eu imagino que você já tenha trabalhado com muitas marcas de tinta, texturas, enfim, nesses anos de experiência. Como você chegou na marca de tinta e textura que você usa atualmente? Segue ela fielmente? Excelente pergunta. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Seguinte, fielmente não. Eu tenho bons parceiros, né? Não tenho nenhum contrato de exclusividade. Eu, há uns 2 anos atrás, fechei um contrato de exclusividade com uma determinada marca. O negócio acabou não acontecendo. Hoje ainda eles continuam meus parceiros, eu tenho uma boa relação com todo mundo. Mas aí, por outro lado, você pode até estar pensando, mas tá querendo agradar todo mundo? Não, eu não agrado todo mundo, até porque eu não faço parceria com todo mundo. E nem todo mundo quer fazer parceria comigo, né? São direitos iguais. Mas eu procuro trabalhar com parceiros que eu vejo que trabalham por valor e não por preço. Eu tenho, assim, parceiros de
de textura que trabalham por valor, né, que atuam em clientes de altíssimo padrão, e então tem toda uma estratégia de atuação diferente. E eu tenho parceiros que eu compro material como commodity, ou seja, quando eu estou numa situação de uma negociação que eu preciso de preço, que eu preciso enxugar ali meu preço para poder não perder aquele negócio, aí eu uso esse parceiro de uma forma mais focada no preço. Lógico que qualidade todo mundo tem, mas é um perfil de parceiro que eu consigo ter uma margem um pouco melhor numa negociação quando o cliente me aperta. Então é uma questão de estratégia, né? Espero ter respondido aí tua pergunta. Mas em relação a ser fiel, eu sou fiel a todos, desde que atendam os meus interesses, desde que estejam alinhados ali com aquele meu negócio no momento. É mais ou menos assim que funciona. Mas valeu, excelente pergunta. E pegando até essa tua pergunta relacionada ao nosso tema, eu tenho alguns parceiros que eu estou prospectando, que eu tenho como desafio, sim, começar a trabalhar com os caras, né? E até porque eu estou vendo que é uma oportunidade, né? Que para mim virou um desafio, e aí eu estou traçando uma estratégia para isso, beleza? Mas valeu, Brunão, aí, pela pergunta. Valeu. Beleza, Renilson, acompanha lá, logo mais esse vídeo aí, 50 minutos falando só de prospecção, viu? Bom, vamos ver aqui no Facebook se tem mais alguma pergunta. Bom, nenhuma aqui no Instagram. Oi, convite, fala, Rafa, beleza? Tá me pedindo para poder participar da live, mas como eu disse anteriormente, nessa live de hoje eu não coloco essa interação porque é Facebook e Instagram, tá? Senão eu perco a conexão aqui. Me acompanha lá, sexta-feira, live 1, 2, 3, 4, meio-dia e 34. Aí você consegue participar e a gente troca uma ideia lá. Beleza? Valeu, Rafa. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui. Tô aqui vendo as mensagens do Instagram. Bom, aqui no Instagram nenhuma nova pergunta. Pessoal de pintura, alguma pergunta aqui? Tem um pessoal legal. Bom, enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Nenhuma pergunta também no Facebook. Bom, eu vou falar sobre uma oportunidade e um desafio para mim. Eu acredito que seja até uma oportunidade aí para os pintores que me acompanham, que estão participando aqui das transmissões, sobre o negócio de pintura airless. Eu tinha uma certa resistência em relação a isso, fiz um curso lá na CETEC, e depois daquele curso a minha mente abriu, e conversando com alguns profissionais que já estão dentro da pintura airless, inclusive recentemente eu tive numa obra que eu estou fazendo a parte externa, e o pintor que está fazendo lá, o mineiro, um cara bom pra caramba em acabamento de alto padrão, ele implementou a airless dentro da pintura de alto padrão, e algo que para mim era meio que inviável pela didática, enfim, pela dinâmica. E ele me falou, não, Rodrigo, é possível sim. Me mostrou o trabalho que ele fez, uma obra de altíssimo padrão, vários detalhes assim, e ele me provou que funciona, né? E eu falei, poxa, tá vendo? Eu tô com resistência aqui e tô fechando os olhos para uma oportunidade, né? E que dá certo, né? Se ele conseguiu, por que eu não consigo fazer? Então é até um desafio de conscientizar o pessoal que trabalha comigo, alguns inclusive estão aqui me acompanhando, a gente pensar fora da caixa, abrir a mente, não achar que da forma que nós aprendemos a fazer algo que tem que ser aquilo para o resto da vida. Não, pelo contrário, a gente tem que estar com a mente aberta, ouvir quem que está inovando, procurar saber quem que está inovando para poder inovar também no nosso negócio, porque senão a gente fica para trás, né? A construção civil, né, é um dos mercados que é um dos mercados mais importantes que existem,
mas é o mercado que mais anda no sentido de é o último a se atualizar. Tudo que é tudo que é de tecnologia, que é de ganho de produtividade, estava lendo até uma matéria sobre isso, na construção civil, é a última coisa a chegar. E a gente percebe, a gente vê, principalmente aqui no Brasil, eu nunca tive a oportunidade de ver lá fora, eu acompanho algumas coisas aí pela internet, mas aqui ainda é muito mão de obra muito braçal, mas a gente tem que abrir a cabeça e se atentar às oportunidades, né, até pela facilidade que a gente tem de trazer equipamento de outros países, e assim, tem algumas empresas que estão nacionalizando algumas tecnologias que são de fora, para poder fazer o nosso negócio ser mais produtivo, gerar valor para o negócio de pintura e fazer com que o lema de que algumas profissões, infelizmente, existe um certo preconceito, enfim, que foi inclusive até pelos próprios profissionais, fizeram com que algumas profissões gerassem um pouco de preconceito. Então, ou seja, o cliente vai te pegar pelo preço mesmo, né? Às vezes acontece até comigo, eu vou em obra para fazer negociação com o cliente, pô, me ajuda aí, eu tô quebrado, tô no final da obra, essa pintura tá muito cara, mas aí você vê ele contratando a melhor cozinha, a melhor empresa de marcenaria para fazer a cozinha, o melhor revestimento, os melhores móveis. Poxa, por que ele vê valor naquilo e não vê valor na pintura? Então é uma lição de casa que a gente tem, né, para refletir e fazer com que o nosso trabalho, o nosso serviço de pintura, ele seja visto como valor dentro de uma obra, né, e não ser contratado como commodity, né? Beleza? Bom, vamos lá, Renilson aqui está comentando, fez um curso de Arles na universidade, disse que gostou, legal. Todos os pintores que fazem, né, que tem essa oportunidade de fazer o treinamento do Arles, me deram um sinal de positivo, enfim, falam bem. E só que é o seguinte, tem que implementar, tem que implantar, tem que fazer a coisa acontecer. Uma máquina de pintura Arles não é barata, acho que uma máquina aí de entrada no mercado deve custar na faixa de uns 2, 3 mil reais, mas eu acho que é um investimento válido, né? Ou seja, ele vai te dar lucro. Às vezes você investe aí 1.000, 1.500, 2 mil reais no celular, a primeira subida de andaime ele cai espatifa, né? Então eu acho que você investir numa máquina que vai te ganhar produtividade e você vai conseguir aumentar o teu lucro, acho que vale muito a pena. Beleza? Mas valeu pelo comentário, Renilson. Deixa eu dar um pulinho aqui no Insta. Vamos ver aqui. Pô, acho que passou alguma pergunta aqui no Instagram. Deixa eu dar uma olhada. Acho que não passou, não. Passou, não. Bom, nenhuma outra. Washington, sempre a mão de obra é desvalorizada, é verdade. Mas vamos fazer isso mudar, vamos virar esse jogo. E isso tem sido muito bom, né? Os últimos anos, os movimentos de pintores que surgiram, enfim. Inclusive, no ano passado eu não fui na FEICOM, mas eu acompanhei e eu vi que o espaço pintores, tanto com as empresas quanto com os profissionais que são formadores de opinião, tiveram uma participação bem significativa. E eu não me recordo de que no ano anterior, a 2019, 2018, que eu fui, eu não lembro de ter tido de ter visto nenhum engajamento assim específico no segmento de pintura. E no ano passado na FEICOM isso mudou. Então está tendo um engajamento, está tendo uma união dos profissionais na valorização, enfim, troca de conhecimento, isso é muito importante. Técnica é muito importante, mas eu acho que falta muito para não só para os pintores, mas para outros profissionais que são operacionais se atualizarem, né, e entenderem também de outros assuntos relacionados ao empreendedorismo, enfim, a gerar valor com aquilo que você faz,
para que você não passe pelo que eu vejo, às vezes, muitos profissionais que são bons pra caramba, parados sem serviço, porque depende, às vezes, de alguém ou de poucos que repassam serviço. E por que não ir ao campo, ir à luta, se desenvolver? Acho que tem oportunidade, tem espaço para todo mundo. Tem muita obra acontecendo, então eu entendo que as oportunidades, né, já que é um dos links aqui do nosso assunto, para o ano que vem vai ter muita, beleza? Bom, aqui no Instagram, pessoal, desculpa, né? Eu tô conseguindo, não tô conseguindo acenar para todo mundo. Se alguma pergunta ou outra aqui passou, peço desculpas, tá? Bom, essa live, como eu disse, ela tem duração aí de 30 a 40 minutos. Legal a participação de vocês aqui. Estamos aqui partindo para o 36º minuto, já vamos para os minutos finais da live. Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo, algum comentário, enfim. Não é uma live de tanta interação assim, com participação, mas as perguntas me ajudam bastante. Deixa eu ver aqui. Pô, tem alguma pergunta que passou aqui, gente? Estão me cutucando. Pô, vamos ver aqui. Se puder postar de novo, eu agradeço. Eu acho que eu não estou encontrando, não. Aqui no Facebook. Fala, Ronaldo, tudo bem? Bom, nenhuma outra pergunta. Então a nossa live de hoje ela vai ficando por aqui. Eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos vocês, amigos, familiares, pintores, valeu aí pela interação, pela força. E na semana que vem tem mais, tá legal? Não deixe aí de acessar os nossos canais aí, Facebook, Instagram e YouTube, e o nosso canal no Telegram lá, que ele é de interação total com os pintores. Bom, Rafael, oi, convite, falando em precificação de serviço de pintura, você diferencia o valor para as áreas fora de São Paulo? Sim, o valor ele é diferente, principalmente dependendo do perfil de obra, né? Assim, obra de alto padrão, os preços, independente de serem em São Paulo ou fora, eles acabam ali sendo bem similares. O que vai mudar, Rafa, é logística, grau de dificuldade, mas assim, preço de mercado não dá para fugir, não dá para ficar muito fora não, né? Esse ano foi um ano que eu retomei forte, graças a Deus, o mercado de alto padrão, e eu tive que praticar preço de entrada, né? Comecei a colocar meus preços, eu nunca fiquei fora de preço, porque eu acompanho bem o mercado, mas comecei a receber feedback de cliente, teu preço tá 10% mais caro, tá 10% mais baixo, enfim. E aquilo, quando começou a se tornar uma recorrência, eu falei, opa, tô dentro. Então vamos começar a brincar com o número, vamos começar a fazer conta, mas praticamente assim, não dá para ficar alternando muito preço não, até porque senão você perde negócio. Inclusive, principalmente nessa retomada em alguns clientes novos, eu fiz preço de entrada sim, né, para poder retomar no mercado, porque ainda o mercado está em recuperação, não adianta se eu subir preço eu fico fora, porque os clientes realmente negociam. E então a gente tem que fazer mágica, mas o grande segredo é na administração, na gestão de custos, enfim, para não fazer com que o que é para ser lucro vire desperdício, tá legal? Mas valeu. Bom, Washington, ai cara, eu não consigo não responder, né? Tô gostando pra caramba dessa interação. O Washington me pergunta, o que você acha dos efeitos decorativos? Tem feito bastante aí? Excelente pergunta, Washington. Baita mercado, cara. Só que é o seguinte, minha opinião, eu vejo muitos profissionais focados em dois efeitos decorativos, né? Você vê muito pessoal postando o estuco, né? O marmorato, enfim, efeito espelhado. Se eu dependesse disso para tocar meu negócio, eu estava lascado, porque eu faço, assim, muito, mas muito pouco. E o cimento queimado, que é o queridinho, é o carro-chefe de todos os profissionais que trabalham em efeito decorativo, tem uma baita de uma demanda, é um material
é um acabamento que eu faço muito, mas existem outros, tá? Vou te dar 3 empresas para você poder pesquisar aí, tá? Não vou conseguir digitar, mas anota aí. Terracor, é uma empresa de São Paulo, pioneira na linha dos revestimentos decorativos, mais de 20 anos de mercado, já trabalho com o pessoal da Terracor há muito tempo, enfim, uma longa história aqui, é live até amanhã de manhã para falar das histórias. Diori Revestimentos, uma empresa que eu conheço há uns 3, 4 anos, aí tem uma linha decorativa sensacional, te recomendo a pesquisar. E a Decorcrio Revestimentos, que são os parceiros de Bauru, tá? Que tem uma linha bem parecida, seguem muito a linha de produtos da Terracor, pessoal super renomado na região de Bauru, estão abrindo outras praças e assim, a linha de produto dos caras são muito bom. É muito bom. Então, ou seja, estou falando de 3 empresas que me vieram à cabeça, das quais eu acho que são as principais, que eu conheço toda a história, conheço os donos, enfim, trabalho com os produtos, então eu posso falar que são empresas aí que atuam focado no segmento decorativo de alto padrão. Então, meu querido, não existe só esses 2 efeitos aí que normalmente vocês veem os pintores postando. Tem muita coisa bonita lá e com mais valor agregado e com muito cliente potencial querendo consumindo, tá legal? Espero ter respondido a tua pergunta. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui. 40 minutinhos. Opa, quase fechei aqui. 40 minutinhos, 42 minutos. Eu agradeço a participação de todos vocês de coração, tá legal? Toda terça-feira, 8h30, estaremos aqui, apesar que hoje é quinta, mas eu expliquei. E semana que vem, pós-Réveillon, dia 2, vai ser na quinta-feira. Aí na primeira semana de janeiro, volta ao horário normal, nossa live semanal às 8h30, tá legal? Sempre com um assunto diferente. Obrigado pela participação de vocês, espero ter colaborado com um pouquinho de informação e aprendi também com a interação de vocês aí, tá certo? E obrigado, fiquem todos com Deus aí, espero que todos tenham tido um bom Natal e que venha 2020 com muitos desafios e oportunidades aí, tá legal? Grande abraço para todos, valeu e até a próxima.